Oi, pessoal. Estamos de volta, iniciando o terceiro bimestre. Recesso de julho passa rapidinho, não é mesmo? A gente inicia hoje o nosso terceiro bimestre. Continuamos, com as videoaulas, com os nossos encontros pelo Zoom. Embora já tenha uma movimentação muito grande sobre o nosso retorno na sala de aula, a autorização ainda não voltou, né? Ainda não depende da direção, da coordenação da escola, que a gente retorne à sala de aula. Mas já isso deve acontecer, vocês devem estar acompanhando toda a movimentação. A gente não pode esperar, como a gente já vinha fazendo antes do nosso pequeno recesso aí. Então, a gente inicia hoje o nosso terceiro bimestre. E o conteúdo, concordância nominal. Então, hoje a gente vai ver o que vem a ser concordância nominal, os casos em que acontece. Então, vamos lá. O que vem a ser concordância nominal, né? É o que faz com que substantivos concordem com pronomes, numerais e adjetivos, entre outros. Então, tem a ver com concordância, como o próprio nome diz, né? E que concordância é essa? Nós temos, de um lado, substantivos e eles concordam com outras classes gramaticais que giram em torno dessa classe substantivos em uma frase. Vamos ver com um exemplo para ver como é que isso fica. Temos aí, estas duas obras maravilhosas estavam esquecidas. Nós temos um pronome, estas, temos o numeral duas e temos o adjetivo maravilhosas concordando com o substantivo obras. Então, se obras é uma palavra, um substantivo que está no feminino, as obras, e no plural, todas as palavras que estão em torno também deverão estar no feminino e no plural. Vamos ver como isso acontece. Tenho estas, também está no feminino e no plural. Não é este, não é esta, não é estes. Por que é estas? Porque tem que estar no feminino e no plural esse pronome para concordar com o substantivo obras. Temos duas, o numeral duas, também feminino e plural. Não tenho dois aí. Temos maravilhosas, também no feminino e no plural. Vejam que não está maravilhoso, não está maravilhosa, não está maravilhosos, está maravilhosas, feminino e plural. Então, temos aí pronome, numeral e adjetivo concordando com esse substantivo, com essa palavra que é um substantivo obras. Então, a partir daí, a gente já começa a entender o que vem a ser concordância nominal. Temos obras e as palavras em torno, também no feminino e no plural. Mas vamos seguir. Nós temos casos específicos de concordância nominal. São aqueles casos em que a regra geral, ela nem sempre dá conta para a gente. No caso de um adjetivo e um substantivo, o adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo. Que pintura bonita! Nós temos o substantivo bonita, o substantivo pintura, desculpem. E esse substantivo pintura está no feminino singular. Então, o adjetivo também deve estar no feminino e no singular. Bonita. E não bonito, bonitos, bonitas. Não. Também no feminino e singular. Alguns alunos devem estar pensando assim, mas isso aí a gente já sabe.
Jamais a gente iria dizer que pintura bonito, sim, mas aí a gente começa a ver os casos específicos e os casos que vocês conseguem justificar. O que eu estou querendo dizer com isso? Se vocês, por exemplo, se vem diante de uma questão na prova que diz assim, justifique a concordância que ocorre na seguinte frase, que pintura bonita. E aí você vai ter que dizer isso, que temos o substantivo pintura e temos o adjetivo bonita. E esse adjetivo está concordando em gênero e número com o substantivo. Por isso que é bonita e não bonito, bonitos, bonitas. Porque se pintura é feminino e singular, o bonita também tem que estar no feminino e no singular. Por mais que eu concordo com quem pensou dessa forma, pelo nossa própria intimidade com a língua portuguesa, nós não falaríamos que pintura bonito, mas que fique claro que nem sempre é simples dessa forma, hein? Vamos dar sequência e ver outros casos. Quando há mais do que um substantivo. E aí o adjetivo, ele pode vir antes ou depois do substantivo. Vamos ver primeiro quando ele vem antes. Se o adjetivo ele estiver antes dos substantivos, deixa eu botar um Szinho aqui que está faltando, deve concordar com aquele que está mais próximo. Então vamos lá. Que bonita pintura e poema. Vejam bem, a gente tem um adjetivo, que é o bonita, temos dois substantivos, pintura e poema. No caso do adjetivo estar antes, ele concorda com o substantivo que está mais próximo. Como pintura é feminino e singular, temos bonita, feminino e singular. Olha no outro exemplo. Que bonito poema e pintura. Temos poema, que é o substantivo mais próximo desse adjetivo, e poema é masculino e singular. Então, o adjetivo bonito também vai estar no masculino e no singular. Adjetivo antes de substantivo, concorda com o mais próximo. E se o adjetivo ele estiver depois dos substantivos? Nesse caso, ele já concorda com o que está mais próximo ou com todos eles. Quando está antes, só concorda com o mais próximo. Não tem outra opção. Quando o adjetivo está depois dos substantivos, ele pode concordar com aquele que está mais próximo dele ou com todos. Olha aí, vamos ver os exemplos. Que pintura e poema bonito. Por que está bonito? Porque está concordando apenas com o poema. Poema masculino e singular. Que pintura bonita. Já mudou bonita? Sim, porque está concordando com o mais próximo e nesse caso pintura é feminino e singular. Que pintura e poema bonitos. Já nesse caso, concordou com os dois, com pintura e poema, por isso, bonitos. Que poema e pintura bonitos? Vejam que trocou a ordem. O poema foi para frente e pintura depois. Por que ficou bonitos? Porque, da mesma forma, concordou com os dois, com poema e com pintura. Então, se o adjetivo vem depois, tem a opção de concordar com o mais próximo ou com todos eles. E a gente segue com casos específicos. Um substantivo e mais do que um adjetivo. Quando um substantivo é caracterizado por mais do que um adjetivo, a concordância pode ser feita de duas formas. Uma delas, colocando o artigo antes do último adjetivo.
Adoro a comida italiana e a chinesa. Temos o comida, né, que é um substantivo, e temos dois adjetivos, italiana e chinesa. E como é que acontece essa concordância? Coloco o artigo lá antes do último substantivo. Adoro a comida italiana e a chinesa. Ou coloca o substantivo e o artigo que o antecede no plural. Adoro as comidas italiana e chinesa. Esse é o caso mais comum. Adoro as comidas, que são dois tipos de comida que eu adoro. A italiana e a chinesa. Nossa, esse é o mais usado, a gente nem precisaria ver o outro? Claro que não. Se existe essa possibilidade, nós temos que dar conta dela. E não está errado. Adoro a comida italiana e a chinesa. No caso de um substantivo ser caracterizado por mais de um adjetivo. A gente tem ainda os casos com numerais ordinais, né? Também duas possibilidades, né? Quando os numerais ordinais estão antes dos substantivos, o substantivo pode estar tanto no singular como no plural. A segunda e a terceira, casar. Nossa, mas são duas e fica no singular? Sim. Pode ser também no plural. A segunda e a terceira, casas, que é o mais comum, levando em conta que se são duas casas, né, segunda e terceira, então esse substantivo no plural. Mas se ele estiver no singular, não está errado, levando em conta que os numerais ordinais estão antes do substantivo. Mas a gente tem os casos em que os numerais ordinais estão depois. E aí? O substantivo deve estar sempre no plural. Antes tem a possibilidade, singular ou plural. Depois, apenas plural. As casas, segunda e terceira. Substantivo casas no plural. Então, esses aí são os casos mais comuns de concordância nominal. Eu estou querendo dizer mais comuns, existem outros, mas não é o momento ainda. Nesse momento, são esses os casos aí de concordância nominal que vocês precisam dar conta. Então, vamos aí dar uma retomada rapidinho no que nós acabamos de ver. Temos a regra geral de concordância nominal, concordância do substantivo com pronomes, né, com adjetivos e com numerais. Os substantivos, eles concordam, pronomes, numerais e adjetivos. Mas há os casos específicos, um adjetivo e um substantivo. O adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo. 2. Quando há mais do que um substantivo. Se o adjetivo estiver antes dos substantivos, ele deve concordar com aquele substantivo que está mais próximo. Agora, se ele estiver depois, pode concordar tanto com o que está mais próximo, como com todos eles, obviamente irá para o plural. Aí tem que ver a questão do feminino e masculino. Temos os casos em que temos um substantivo e mais do que um adjetivo. Tem duas possibilidades de fazer a concordância corretamente. Colocando o artigo antes do último adjetivo ou colocando o substantivo e o artigo que o antecede no plural. E o último caso que nós vimos aí, os numerais ordinais, né? Nos casos em que os numerais estão antes do substantivo, esse substantivo pode estar no singular ou plural. Agora, se o numeral ordinal, né, os numerais ordinais estiverem depois do substantivo, esse substantivo obrigatoriamente tem que estar no plural. Então, assim nós vimos esses casos de concordância nominal. Friso, tem alguns outros que no próximo momento nós iremos ver, ok? Bom retorno para nós, né? Tanto para vocês como para mim também.
Espero que logo, logo a gente esteja retornando à sala de aula, né? A vida pegando um pouquinho mais de normalidade. A gente sabe que mesmo a gente retornando, a gente ainda vai estar distante da normalidade, vamos ter que ter uma série de cuidados, mas logo, logo essa autorização vai sair e a gente conquistar aí mais esse passo em direção à nossa tão sonhada, né, vida normal de volta. Então fiquem bem, continuem se cuidando, que em breve daremos continuidade. Até mais, pessoal!